do trabalho, precisamos dessa boa vontade, não é? Então, quando nos damos conta de que nós somos espíritos reencarnados e que somos senhores das nossas vidas, percebemos que não há a fatalidade. Aquela onde as pessoas afirmam, estava escrito, por isso que aconteceu. Há tipos de provas, há tipos de experiências que o espírito deverá desenvolver na Terra. Mas nós poderemos e acabamos por fazer em cada ato ou atitude um novo destino. Temos o livre-arbítrio para escolher esse caminho da direita ou da esquerda. E de acordo com essas resoluções, vamos gerando as consequências. Foi por isso que Jesus afirmou: o administrador dará conta da sua administração. As nossas vidas são administradas por nós. Não poderemos falar que fraquejamos por isso, por culpa de fulano, de Beltrano, do vizinho, do parente tal. A cada um será dado conforme suas obras. A responsabilidade é nossa. Por isso que analisemos, justamente para um dia, quando deixarmos a indumentária carnal, o corpo físico, conseguirmos chegar no plano espiritual com uma maior harmonia, com serenidade, com equilíbrio. Participe do nosso programa. O nosso e-mail para contato é exatamente contato@terra.com.br. Através desse e-mail você poderá nos enviar sugestões de tema, perguntas que poderão ser lidas no ar, dúvidas que poderão ser retiradas à luz da doutrina espírita. Algumas pessoas que podem ficar em dúvida sobre um centro espírita. Qual frequentar? Alguém poderia indicar um centro espírita? Podemos. Encaminhe o seu e-mail. Encaminhe a sua sugestão de tema. A sua crítica para melhorarmos o programa, sem dúvida. Com certeza sua participação será muito valiosa. Contamos com você. E esperamos que esses temas, esses assuntos abordados, traga muita clareza mental, muita luz à sua existência. Muita paz a todos. Até a próxima oportunidade. Muito boa noite a você. Estamos novamente entrando na sua casa para lhes apresentar o programa A Vida Continua. E é sempre com alegria, né, que estamos aqui de novo para tratarmos de assuntos que sempre serão interessantes, porque entendemos que são interessantes. Eu lhe peço permissão para entrar na tua casa e para te dizer esse meu boa noite. Se você estiver me vendo na terça, esse meu bom dia, se você estiver me vendo no domingo. Muitas pessoas, depois que me sabem espírita, ficam com atitudes, no mínimo, interessantes para comigo. Outro dia uma pessoa no consultório me disse: Doutor Ari, o senhor é espírita? Eu disse: perfeitamente. É porque eu assisti o programa do senhor na televisão e é interessante porque eu sempre tive uma ideia do que eram os espíritas. É mesmo? E que ideia você tinha? Perguntei eu a este meu cliente. Ele disse: sabe o que acontece? Eu achava que os espíritas
faziam trabalhos do mal. Faziam feitiços, trabalhavam com as forças malignas. E eu nem sabia que vocês eram cristãos. Eu disse, puxa, você sabe que essa não é uma dúvida sua. Essa é uma dúvida de muitas pessoas que misturam, que confundem o que é a doutrina espírita. Em verdade, a doutrina espírita é isso que você vem vindo, que você vem ouvindo em nossos programas. A mensagem do Espiritismo, antes de mais nada, é cristã. Cremos em Jesus. Cremos nos ensinamentos que o Cristo nos deixou. Sim, falamos da imortalidade da alma. É verdade, falamos de mediunidade. Porque estas são situações inerentes ao ser humano. Como assim, inerente ali? Ora, todo ser humano é imortal, depois de criado por Deus. Aceitemos ou não aceitemos a imortalidade. Veja que coisa fantástica que eu estou te dizendo. Você é imortal. O seu corpo, pela velhice, pela doença, por um acidente, poderá um dia parar. Mas você não. Você continua, porque você é um ser imortal e que irá aproveitar e terá outras oportunidades encarnatórias para o seu progresso moral e intelectual. Moral e intelectual. É inerente ao ser humano. Da mesma forma, a mediunidade. Pois o que é a mediunidade, enfim, senão o contato que existe entre pessoas como eu, como você, que estamos encarnados na Terra, mas que nos ligamos, que temos contatos com os seres que desencarnaram na Terra. Outro dia eu falei sobre sonhos. No meu programa anterior, eu falei sobre sonhos. E aí eu disse exatamente isso. Existem possibilidades de que durante os nossos sonhos nós possamos ir ao encontro dos nossos entes queridos. Pessoas que já partiram, pessoas que já fizeram o portal da morte e voltaram para a nossa verdadeira pátria, que é a pátria espiritual. E aí, durante o sono, nós podemos ir lá nos encontrar com eles. Deste momento, verificamos as duas situações, tanto da imortalidade quanto da mediunidade, em que o ser desencarnado pode se nos aproximar, dando-nos bons conselhos. Olha, o Rodrigo que está aqui me vendo, quantas vezes, talvez, né, Rodrigo, ele não tenha recebido um conselho de um ente querido que já partiu, de uma vozinha muito querida, de um tio que ele gostava muito, de um irmão, sabe-se lá de quem, que disse-lhe: Rodrigo, não faças isto, não continue aquilo. E aí nós vamos exatamente encontrar esta situação em que alguém nos aconselhou do outro lado da vida. Aí a gente pensa assim, engraçado, parece que eu ouvi um conselho, acho que eu não vou fazer mais aquilo não. Não é? Isso é mediunidade. E esse meu paciente me perguntava mais ali, vocês não fazem macumba? É porque eu já ouvi dizer que espírito é macumbeiro. Eu falei, meu querido, não confunda as coisas. Em verdade, existem determinadas seitas que fazem determinados tipos de atividades, mas não são os espíritas, não. Nós, espíritas, seguimos a doutrina de Jesus, amparada pelo codificador Allan Kardec, que nos trouxe orientações novas, porque Jesus já havia predito isso. Vos enviarei um dia um Consolador, que vos fará recordar o que eu vos tenho ensinado, mas também que lhes dará novas orientações. Assim é.
nós mostramos-nos hoje com novas orientações. E não adianta nós fugirmos disso. Como eu disse, estamos todos interligados. Os relacionamentos de família interligados. Não dá para escapar. Eu sempre brinco que há um relacionamento que é sempre difícil, né? O de sogra, né? Ai, coitada das sogras. Eu tenho dó das sogras, porque as sogras, elas são maltratadas. Os sogros não, mas as sogras são. Dá dó, né? E esse é um relacionamento difícil na comunhão da aproximação familiar. Claro, graças a Deus, que existem muitas pessoas que me dizem, minha sogra é um anjo, né? Outros dizem, minha sogra é a pessoa que eu mais gosto depois de minha mãe. E eu digo, bacana, não é? Porque a gente não tem ouvido isso com frequência. E me fez lembrar que na China, essa coisa de sogra é um pouco diferente daqui. Todo homem, quando casa, ele leva a mãe para morar com ele. É uma seita chinesa essa. A mãe vai morar com ele. Especialmente se ela for viúva. E quase sempre o é. Porque as mulheres na China vivem mais do que os homens. Então o homem casa e leva a sogra de presente. E lá está a nora com a sogra. E tem uma história que se conta que estava lá uma nora com a sogra nos primeiros momentos do convívio e criou-se a animosidade. Porque a sogra vem para a casa ainda como a mulher mais importante na vida do marido dela. Ela não é a mulher mais importante, ela é a esposa. Quem é a sogra. E imagine que isso vai criando determinados sentimentos negativos da nora para com a sogra. E um dia ela, não aguentando mais, resolveu procurar um homem sábio que morava perto de sua residência e levou para ela para ele o problema que ela estava vivendo, que era ter que aguentar, aturar aquela sogra. E ele então lhe perguntou, era um homem sábio, mas o que é que você quer que eu faça? Eu fiquei pensando se o senhor não teria algumas ervas que eu pudesse dar para minha sogra, e aos poucos eu iria envenenando-a, para que não caísse sobre mim a culpa dela ter morrido. Porque muitas pessoas já perceberam que a minha sogra não me ama, mas eu também não amo minha sogra. O velho sábio chinês então disse a ele, olha, eu tenho umas ervas aqui, que você faça chás para ela, e em 5 meses ela deverá morrer. Puxa, é tiro e queda? É tiro e queda. Então, eu preciso que você dê este chá a ela 2 vezes ao dia. Você vai misturar as ervas e vai dar a ela. Agora tem um detalhe. Você precisa começar a tratá-la diferente, porque ainda vão desconfiar se ela morrer. Então você comece a tratá-la melhor, você comece a cuidar dela melhor. Você me promete isto? Está aqui 5 pacotes de ervas. Cada pacote durará 1 mês. E ele, em 5 meses, terá feito o efeito. Muito bem, lá foi a moça. Lá foi a nora. E começou então a dar o chá para a sua sogra. E lembrou-se do conselho do sábio, para que ela não pudesse ser acusada da morte da sogra, que ela então modificasse a conduta dela para com a sogra. No começo a sogra estranhou aquela atitude mais amável, aquela atitude mais protetora da nora. No 2º mês, a sogra já começou a se acostumar e começou a agradecer a nora por determinadas atitudes que a nora estava tendo com ela. No 3º mês,
ela já passou a chamar a nora, de minha filha. Minha filha, minha filha isto, minha filha aquilo. No 4º mês, estavam amigas. A sogra havia mudado a maneira de cuidar da sua nora. E a nora também. Lembrou-se a nora que estava entrando no 5º mês do envenenamento. E agora ela percebeu que ela amava a sogra. E correu, voltou para conversar com o velho sábio. Disse: sábio, eu preciso que o senhor me dê agora um antídoto. Como assim? Você não queria matar a sua sogra? Sim, queria, mas eu quero um antídoto, porque eu descobri que eu a amo. Ela é a mãe de meu esposo. Depois que eu mudei a conduta, o cuidado para com ela, meu marido passou a me tratar com mais amor, com mais ternura. Ela mesma, descobri nela uma amiga. E não desejo mais que ela morra, por favor, me ajude. O velho sábio então disse: pode ir em paz, porque as ervas que lhe dei são ervas fortificantes. Ao contrário do que você imagina, ela está ficando mais forte, mais sadia. Então o senhor mentiu para mim? Sim, minha filha. Eu não poderia dar um veneno a ela, mas eu poderia tirar o veneno de você. Porque era você que estava envenenada. Era você que não tinha paciência, não tinha tolerância, não permitiu ser amada por ela. E eu precisava lhe dar essa chance, enganando-a. E ela então beija as 2 mãos do homem sábio e volta para o convívio que provavelmente tenha durado muitos anos ao lado da sogra. Vai aí uma pergunta para você agora, hein? Será que nós precisaremos procurar muitos sábios para nos darmos o chá, para nós darmos às nossas sogras? Pense nisso. Será que esse veneno não está em nós? Não está dentro de mim? Será que não sou eu que não me modifico? E em não me modificando, eu não modifico o psiquismo que está dentro da minha casa? Será que não sou eu que posso fazer algo? Vou passar agora para você a pergunta. Será que não é você que pode mudar alguma coisa, minha querida telespectadora, meu caro ouvinte? Será que não é você que pode mudar isso? Será que a nossa sogra, será que ela é tão culpada mesmo? Ou será que não somos nós, aqueles que não nos modificamos em nosso orgulho, em nosso egoísmo, em nossa vaidade? Claro que não é fácil o convívio, mas eu às vezes fico pensando, será que Deus não nos deu a oportunidade de ganharmos mais uma amiga? Alguém que nos queira bem? É porque eu disse a você que vez que outra, algumas pessoas me dizem: Ari, minha sogra é uma pessoa muito boa. Afinal de contas, ela é a mãe do meu esposo, da minha esposa. Ari, depois que eu tive filhos, eu passei a olhar minha sogra com mais ternura, porque ela tornou-se a avó dos meus filhos. E quantas vezes não preciso eu recorrer aos serviços dela, de deixar os meus filhos com ela, para que ela cuide deles para mim, enquanto eu esteja me envolvendo em trabalho, em passeio, em estudo. E eu digo, interessante. Para a maioria de nós, a sogra é esse ser desagradável. Para outros, no entanto, não é. Será que são eles? Será que eles tiveram a felicidade de terem sogras maravilhosas? Ou essa atitude mental deles de aceitação, hein? Vale também para quando nos reclamam das religiões. Vale a mesma coisa.
Por isso o Espiritismo não é uma religião que deseja o mal, que faz o mal. Muito pelo contrário, na doutrina espírita, o Sermão da Montanha faz-nos um entendimento muito maior. Quando Jesus nos convidou a sermos mansos e pacíficos, a levarmos a paz ao próximo, a perdoarmos. Lembro-me de um amigo meu nos contando que depois de uma palestra, aproximou-se dele uma senhora que disse: mas como eu posso pôr em prática esse sentimento de misericordioso, esse sentimento de pacífico, de mansuetude, porque eu tenho um ódio dentro de mim? Senhor palestrante, eu tenho um ódio, porque vi meu marido ser assassinado pelo bandido, matou-o, e eu não consigo perdoar-lhe, desculpar-lhe, está preso, infame, e eu derramo sobre ele todos os dias de minha vida muito ódio. Desejo que algo de mal também lhe aconteça. E o Senhor hoje vem me pregar de mansuetude, de perdão, de misericórdia. Pode o Senhor entender meus sentimentos? E quando ela dizia isso ao nosso amigo, ela falava transbordando-se de pranto, de dor, de choro. Então esse nosso amigo, com muita lucidez, disse-lhe: muito bem, você tem lá o bandido que já matou ao seu marido. E com tanto ódio em seu coração, vibrando tanta vingança dentro de ti, adoecerás. E ele então fará a sua segunda vítima, que é você. Perdoá-lo é o bem que você fará a ti mesma. Desculpá-lo pelo esse ato infame, perante as leis de Deus, minha filha, ele continuará devedor.